A gente chama aqui para essa análise o Alexandre Borges, mais uma vez. Alexandre, bem-vindo de novo. Uma fala de Bolsonaro chamou a atenção depois do debate, durante uma entrevista à jornalista Renata Loprete, na qual ele disse que, abre aspas, quem tiver mais voto, leva, fecha aspas. Vamos lembrar aqui, que essa semana aliados do presidente chegaram a cogitar que a eleição deveria ser adiada por causa daqueles supostos problemas de inserções da campanha do presidente em rádios do Nordeste. Mas, como trouxe a Daniela Lima a informação ontem, isso gerou um desgaste, com as siglas do chamado Centrão. E ao falar essa frase, a jornalista Alexandre Bolsonaro dá sinais, de que entendeu que o jogo precisa ser decidido amanhã. É isso que você entende? Olha, Nicole, eu acho que o presidente ele usa essas linguagem, e eu acho que ele usa muito bem, ele é muito cioso das palavras, porque ele sempre deixa uma porta aberta para duas interpretações do que ele fala. Ele fala, por exemplo, quem tiver mais votos leva, mas ele ao mesmo tempo questiona as urnas eletrônicas, ele questiona o próprio sistema eleitoral. Então ele pode dizer, olha, quem tem mais votos leva, mas o sistema tem problemas. Então, na hora que sai da urna que Lula teve mais votos, é porque o sistema está fraudado. E não, mas quem deveria aparecer das urnas como eleito sou eu. Ele faz isso com tudo. E nesse ponto ele é muito ardiloso ali, muito esperto. Ele está sempre preocupado em deixar uma porta aberta. Por exemplo, quando perguntaram para ele sobre aumentar a Suprema Corte, que seria uma maneira de basicamente acabar com a independência do judiciário no Brasil, perguntou para ele, você vai mexer na Suprema Corte? Aí ele falou assim, não, claro, não vou. Aí depois ele fala, porque eu ainda não estudei o assunto ainda. O que ele está querendo dizer? Não, ele não dá uma manchete, Bolsonaro vai mexer na Suprema Corte, mas ao mesmo tempo ele diz, eu não vou mudar porque eu não estudei o assunto ainda. Ou seja, quando ele estudar o assunto, ele pode mudar de ideia. Ou então, o Bolsonaro não respeita a ciência. Ele vai dizer, claro que eu respeito a ciência. Mas você não ouviu os especialistas na época da pandemia. Não, eu ouvi o Osmar Terra, eu ouvi a Nise Yamaguchi, eu ouvi a Capitã Cloroquina. Então, assim, que são todos médicos, né? Então, ele sempre dá uma saída. E nisso ele realmente sabe fazer muito bem. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu vejo muito erro de análise e pesquisas também. Por exemplo, o brasileiro defende a democracia, aí você vai ver o seguinte, dá índices altos. Mas o próprio brasileiro tem entendimentos distintos do que é a democracia. Se você for perguntar para um eleitor do Lula, ele vai falar uma coisa. Você vai perguntar para o eleitor do Bolsonaro, ele vai dizer outra. Tem muito eleitor do Bolsonaro, por exemplo, que acha que nós vivemos sob uma ditadura do Alexandre de Moraes. Então, um golpe de Estado seria para restaurar a liberdade e a democracia. Então, se você perguntar para ele, você defende a democracia? Aí ele vai dizer, defendo. Que tipo de democracia? Pode ser um golpe de Estado para fechar o Congresso, fechar o Judiciário e dar liberdade para o presidente trabalhar. Essa é uma visão de democracia. Claro que não é democracia, mas se você só apenas pergunta de uma maneira literal para as pessoas o que elas pensam. Por exemplo, agora o presidente, nesse trecho que vocês mostraram, ele faz uma defesa apaixonada da propriedade privada, que é um ponto quente ali do debate. Mas também, um pouco antes, ele tinha feito nominalmente a defesa de uma emissora de rádio, que apoia ele, e que ele tem relações muito próximas, o que é uma visão muito particular de capitalismo, que você não tem mais fronteira entre o Estado e as empresas, né? É o que Lula também fez com o negócio dos campeões nacionais e tal, mas que Bolsonaro não tem uma visão muito diferente. Ele também defende, por exemplo, a iniciativa privada, mas dos empresários amigos dele. Dos empresários que ele tem relações. Não é o capitalismo como um todo. É o chamado capitalismo de laços, né? Tem muitos estudos sobre isso. Então, a gente também vê nesse tipo de jogo de palavras uma habilidade que é dos políticos desde sempre, desde a Grécia Antiga. Enfim, os políticos não só eles se preocupam com o que eles vão falar, mas como eles vão falar. Qual é a forma, qual é o jeito. E isso é o que a gente tem que acompanhar.
já fazer uma referência aqui teatral no sábado de manhã, quem puder veja ou leia Júlio César de Shakespeare, por exemplo, que tem um discurso de Marco Antônio que é típico disso. Ele vai fazendo um discurso sobre o caixão de Júlio César e tudo que ele está falando, ele quer dizer o contrário naquele discurso, com a habilidade que Shakespeare tinha para escrever, óbvio. É um trecho muito interessante, que ali é uma aula de marketing político, de discurso político, onde você pode falar uma coisa querendo dizer outra.